Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocar sobre os pés, fazer uma oração. Pai do Senhor, você que está em casa nos acompanhando, Pai do Senhor, todos aqui presentes, vamos orar para darmos início à nossa terceira aula. Chegamos à aula 3. Hoje concluiremos a primeira parte do livro, né? Este livro é dividido em duas partes, antropologia e angelologia. Hoje, com a ajuda de Deus, concluiremos a antropologia bíblica. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graça nessa noite, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, para louvar, bendizer e exaltar o teu nome e para aprender mais a tua palavra. Tenho por certo que revelações do céu, para alimentarem a nossa alma e nos fazer crescer no conhecimento da tua palavra, já estão reservadas para a noite deste dia. Que cada um de nós, os teus filhos, possamos estar com o coração, a mente aberta, aptos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, tanto aqueles que aqui estão presentes, quanto aqueles que têm acompanhado as aulas através da transmissão, através do vídeo. Abençoe de uma forma grandiosa, especial, dando-nos, ó Pai, a compreensão, que é o que temos buscado para nos aprofundar no conhecimento da tua santa lei. No nome de Jesus nós clamamos a ti. Amém. Amém. Quantos irmãos vão assentando aí, se ajeitando mais uma vez? Toma aqui a liberdade de me dirigir aos irmãos que nos acompanham. Louvo a Deus, cada semana aumenta o número de pessoas que têm acompanhado as nossas aulas e que têm se matriculado para estudar conosco. Deus abençoe a todos de Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e os irmãos aí de outros países, Reino Unido, Estados Unidos, todos que têm acompanhado, nós louvamos a Deus pela vida de cada um. E os irmãos que têm estado presencialmente aqui na nossa congregação em Barra Mares. Quem ainda não se inscreveu no canal, faço aqui o pedido para que se inscreva, nos ajude compartilhando, comentando, enfim. Nosso desejo é que a palavra de Deus alcance aí de forma ilimitada pessoas que têm de fato o desejo de aprender mais de Deus. Pois bem, quem tem aí nos acompanhado pelo vídeo, alunos que têm o seu material, quanto nós aqui, os que estão aqui presencialmente, sabem bem que na última semana nós concluímos, na verdade nós paramos a aula ali na página... Qual página? Nós lemos aí até onde? Esse material novo é a página 29. O que nós fizemos na semana passada foi ler aqui todo o conteúdo concernente ao capítulo 4, que trata da queda da humanidade. E eu disse aos irmãos, nós teríamos muito, como de fato temos, a falar, a comentar, a compartilhar a partir do uso dos slides. E aí, para nós adiantarmos, na semana passada nós fizemos a leitura de todo o conteúdo deste capítulo aí no nosso material, os quais são as páginas 26, 27, 28 e 29. De maneira que agora eu vou dar aqui uma repassada naquilo que nós falamos e já, sem delongas, entrarei aí nos comentários para que nós possamos dar início a essa parte do aprofundamento do conteúdo. Então nós terminamos na semana passada o assunto da natureza humana, a tricotomia humana, espírito, alma e corpo, como cada uma dessas partes se relaciona com Deus, com o próprio homem, ou seja, o homem consigo mesmo e com a sociedade em redor. Nós apresentamos também a questão, ainda dentro dessa perspectiva da natureza humana, nós falamos da grande batalha que há entre o espírito e a carne pelo domínio da alma, os sentimentos, vontade, os pensamentos, enfim. E aí nós entramos aqui no capítulo que trata justamente da queda. Haja visto que nesse capítulo, então, nós remontamos a maior tragédia da história da humanidade,
que foi quando o homem, a mulher, o primeiro casal, quando eu uso o termo aqui homem, quero não apenas restringir ao sexo, ao gênero masculino, mas aqui estamos tratando sim da humanidade, que estava ali no Éden representada. Então, o pior episódio da história da humanidade, que foi a queda. E aí eu disse aos irmãos que a queda produziu a quebra ou deu fim à primeira dispensação. E aí eu perguntei, os irmãos sabem o que é uma dispensação? E eu trouxe esse conceito de dispensação, um conceito simples. A gente vai aprofundar ainda ao longo dos próximos estudos, mas o que é uma dispensação? Quantos já ouviram falar em dispensação? Já ouviu falar em dispensação? Quem nunca ouviu falar em dispensação? Ficou mais fácil assim. Quem já ouviu falar que estamos na dispensação da graça? Então todo mundo já ouviu falar de dispensação. Agora que mistério é esse de dispensação da graça? Irmão, agora é dispensação da graça e tal e tal. Ok, agora estamos na da graça. Quais foram as que houveram antes? Qual aqui está por vir? A gente sabe que está na graça. Mas, e aí eu vou mais fundo. Primeiro, o que é uma dispensação? Qual é o conceito, qual é a definição de dispensação? E aí, repito o que já disse. É um conceito simples, mas vai dar para nós, aqui para todos, uma luz sobre a forma como Deus se relaciona com a humanidade. Uma dispensação é um período de tempo em que Deus coloca o homem à prova, período de tempo em que o homem é provado em relação ao quê? Provado em relação a uma revelação específica que Deus entregou ao homem da sua própria vontade. Então Deus revela ao homem a sua vontade, e o homem agora vai ser provado concernente àquela vontade revelada, se ele vai obedecer ou se ele vai desobedecer. Cada dispensação então tem uma revelação específica, tem uma prova, a prova da obediência àquela revelação. E naturalmente a violação daquela revelação, a quebra daquele princípio estabelecido por Deus, daquela verdade revelada, vai gerar uma consequência para aqueles que viviam dentro daquela dispensação. Então, eu trouxe aqui um próximo slide, não sei se ele vai ser bem perceptível aqui, mas principalmente para quem acompanha pelo vídeo, talvez não tenha a possibilidade de ver bem, mas eu vou aqui dizer aos irmãos, existem 7 dispensações. Vocês conseguem ver aí? A de número 1, o nome dela, qual é? Só quem está no primeiro banco que viu, hein? Quem está lá atrás está vendo também? Visão de águia aí. Número 2 ali, qual é a segunda? Consciência. Tinha que ter uma lupa aqui, jogar para eu estou aqui perto, quase não estou vendo. Vocês estão bons de vista mesmo. A 3 é qual? Vocês estão lendo ou sabem de cor? Fala sério. Você já conhece o de cor, né? A 4 é qual? Ali colocou promessa ou patriarcal. Nós conhecemos principalmente como patriarcal. A de número 5. A 6ª é a ou ainda está ali, ou graça, ou dispensação da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo. Podemos chamar por um desses 3 nomes. Mais conhecido é graça, dispensação da graça, mas não está errado, estamos na dispensação da igreja, ou na dispensação do Espírito Santo. Qual é a 7ª? Milênio. Então, observe bem. A primeira dispensação é inocência. O homem e a mulher, eu falo do homem aqui, irmãos, para eu não ter que ficar toda hora, o homem e a mulher, estou falando de uma forma generalizada, não estou me referindo ao sexo masculino. O homem, a humanidade. O homem, então, estava em estado de inocência. E Deus deu uma revelação específica.
daquilo que o homem não podia fazer. Toda árvore, todo fruto poderás comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente... Ponto final. Essa é a revelação que Deus deu. Agora o homem está sendo provado com respeito à obediência ou não a esta revelação. O homem obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. A desobediência implica em juízo. Qual foi o juízo que veio sobre o homem? Foram expulsos do jardim. Com a expulsão do jardim e com a quebra deste primeiro princípio, encerra-se a inocência, porque o texto diz, depois que eles comeram, perceberam que estava nu, abriu-se o seu entendimento, saíram da inocência e entraram na consciência. E aí na dispensação da consciência, Deus dá ao homem a responsabilidade de viver de acordo com os preceitos divinos. Deus dá a eles já, ainda que de uma forma preliminar, mas Deus já institui sacrifícios a partir do Éden. Eu vou falar mais profundamente daqui a pouco. Estou apenas passando aqui as dispensações. E como o homem deveria viver para continuar tendo comunhão com Deus depois do pecado, dos sacrifícios, etc. Mas o homem foi se afastando mais e mais de Deus, a ponto de viverem em uma iniquidade tamanha, que pesou no coração de Deus. E a expressão é bíblica, um termo humano, mas que a Bíblia usa no capítulo 6, é que Deus se arrependeu de haver feito um homem. Nós lemos isso semana passada, tá? Quem não acompanhou a aula, não esteve presente, não deixe de assistir o vídeo da aula da semana passada. E aí então, Deus envia sobre o homem o juízo, porque o homem vivia na iniquidade. O capítulo 6 diz que só era más intenções do coração do homem. A iniquidade havia se multiplicado. Lembra que eu disse, inclusive, que Deus removeu o seu espírito, diminuiu a expectativa de vida do homem, para que o Espírito de Deus não ficasse agindo, permanecesse no homem. E aí houve toda essa mudança, ou vai mudar a forma de interação entre Deus e o homem. E aí o juízo vem, o dilúvio, sobrando então a família de Noé. Aí agora Deus vai estabelecer uma nova dispensação, que é chamado de governo humano. Deus entrega o governo à descendência de Noé, aos seus 3 filhos, e Deus vai tratar com eles, né, com os líderes, os cabeças dos clãs. Eles vão governar em nome de Deus, mas aí a ordem de Deus para eles é que eles se espalhassem pela terra e povoassem. Mas o que é que eles fizeram? Eles chegaram em uma planície e disseram: vamos construir uma torre aqui, para que chegue até o céu, a fim de que não sejamos espalhados sobre a terra. A ordem de Deus, a revelação era se espalhar. Eles estavam trabalhando contra a ordem ou a revelação de Deus. E aí veio o juízo. Qual foi o juízo aqui? Confusão das línguas, não é? A Torre de Babel e a confusão das línguas. Aí não teve jeito. As línguas agora provocando confusão, dificuldade de comunicação entre eles. Aquela Babel, o povo teve que se espalhar, né? Teve que cada um ir para um lado. O pessoal conta, né? Tenta dramatizar ou teatralizar como é que se deu. Aqui está lá o povo construindo a Torre de Babel, aí um pede o martelo, o outro dá o serrote, porque as línguas já estão trocadas, aí o outro traz lá o cimento, aí o camarada vem com um monte de prego, não, eu falei cimento, aí ele volta lá e traz madeira, aquela confusão, ninguém se entendia. Falou: quer saber de uma coisa? A gente não está falando a mesma língua não, é o termo que a gente usa hoje. Melhor a gente cada um para um lado, a gente não está falando a mesma língua, não estamos nos entendendo. E aí então foi o que aconteceu, eles se espalharam. E aí Deus, já no capítulo seguinte, vai escolher um homem, Abraão, e vai estabelecer uma nova aliança, pacto abraâmico, também chamado da dispensação patriarcal, onde Deus faz promessas à descendência de Abraão, Isaque, Jacó. Promete a terra de Canaã, coloca eles na terra, ordena que eles cresçam na terra de Canaã, que eu não sei se você alguma vez já pôde observar
no Mapa Mundi, você pode procurar, principalmente o Mapa Mundi, você digitar Mapa Mundi estilizado, que é quando você pega o globo da Terra e a imagem abre ele assim, ele fica aberto, tá? Você pega todos os países e abre assim, ele fica aberto. Isso é um Mapa Mundi estilizado. Aí você vai procurar no Mapa Mundi Israel, você vai perceber que ele está exatamente no meio, no centro do planeta. Então, ali no ponto central, Deus estabeleceu para que esta nação, embora seja uma nação muito pequena, irmão, para você ter ideia, o país de Israel, toda a nação de Israel, no estado do Espírito Santo deve caber uns 4 Israel. O Espírito Santo é 4 vezes maior do que o país de Israel. Bem pequeno, a nação bem pequena, mas o coração ali do mundo, do planeta, para a partir dali irradiar a luz de Deus sobre as nações. Mas eles cometeram um erro, eles desceram ao Egito e ficaram lá no Egito. Por terem saído de debaixo da promessa e terem migrado para o Egito, qual é o juízo que veio sobre eles? A escravidão no Egito. 400 a 430 anos depois, então Deus levanta Moisés, o libertador, tira o povo do Egito e dá ao povo a lei. Aí a próxima dispensação, que é a lei. E o povo deve viver em obediência à lei de Deus. Todo mundo sabe que o povo desobedecia a lei de Deus, vivia na idolatria, trocava Deus por falsos deuses, cometia todos os pecados que a lei ali estava descrevendo. Deus levantava profeta para chamar o povo de volta, a hora voltava, a hora não, e foi esse relacionamento entre Deus e o seu povo, de quebra de aliança, de rebelião, por muitos anos, até que Deus então enviou o juízo, em forma de cativeiros, o cativeiro assírio para o reino do norte de Israel, o cativeiro babilônico para o reino do sul, Judá. Depois Deus dá uma nova chance, trazendo de volta os cativos, os pecados retornam, então Deus dispersa a nação. Depois, principalmente depois do ano 70, Israel vai ser disperso. Primeiro houve os 2 cativeiros, depois a dispersão. E aí, com a vinda de Cristo, inaugura-se então a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo, ou da igreja. E aí, dentro dessa dispensação, a revelação que temos é a de viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito, em obediência à ordem do Espírito, sermos um povo habitado pelo Espírito, através de quem Deus ministra na terra hoje, através da igreja, que é o corpo de Cristo, e é justamente na igreja que o Espírito Santo habita, para manifestar a graça de Deus. Por isso que usamos graça, igreja, Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na igreja, através do qual dissemina a graça de Deus, a salvação por intermédio da graça. Mas muitos hão de desobedecer, como desobedece, tem desobedecido, tem vivido o contrário à lei do Espírito, tem zombado do Espírito, não tem obedecido a palavra de Deus, etc, etc. Então, quando terminar essa dispensação, virá um grande juízo sobre a terra. Que juízo é esse? Isso aí é o prenúncio do juízo, vai ser mais ou menos isso aí, ó. Isso é só uma prenunciação do que vai ser depois que a igreja for tirada. O que vai acontecer? A grande tribulação, juízos de Deus sobre a terra. Percebe que sempre é assim, uma revelação, uma desobediência, um juízo, nova revelação, outra desobediência, juízo, nova revelação, nova desobediência, juízo. Estamos vivendo debaixo de uma revelação, ainda há muita desobediência, haverá juízo. A exceção daqui, você perceba, aqui se salvou a família de Noé, daqui se salvou a família de Abraão, daqui se salvaram alguns, na lei tiveram remanescentes fiéis, profetas, alguns, sempre teve. Aqui a igreja se salva, sempre tem um remanescente que se salva, e os outros que estão em rebelião são punidos. Depois então do final desse juízo, terminada então a sentença de Deus sobre vamos dizer assim, a desobediência da humanidade à dispensação da graça,
Então Jesus Cristo vem em glória, ao final da grande tribulação, para estabelecer o seu reino literalmente na terra. Esta é a última dispensação, chamada de milênio. Milênio. A gente vai falar isso mais lá na escatologia. 3 livros ainda para frente. Estou apenas aqui dando um resumão mesmo de dispensação. E aí no milênio, então, ao final dele, temos a última grande rebelião de Satanás, que será solta ao final do milênio. E aí teremos a última ou o último julgamento, que é chamado de grande trono branco, juízo final, cujos ímpios serão lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre. E aí, não sei se você percebe, aqui nós temos o início de uma terra, e aqui o novo céu e a nova terra. É quando fecha todo o ciclo de 7, como Deus sempre trabalha. Fechou e começa novo céu e nova terra. Aí adentra-se então a eternidade. Pois bem, o que eu estou querendo falar aqui é da dispensação da inocência. O que temos na dispensação da inocência? Temos lá a queda do primeiro Adão. E como ele caiu, e ele era o nosso representante legítimo, ele deixa-nos como herança o quê? O pecado e a morte. Depois, então, Deus envia o último Adão, o segundo Adão, o último Adão, que é Cristo, e aí Cristo nos deixa como herança perdão e vida eterna. Não sei se você já se perguntou, como é que Eva foi parar para conversar com uma serpente? Quem aqui bateria papo com serpente? Principalmente as irmãs, para representar Eva. Chegasse uma serpente aqui agora. Ei, irmã Edna! Queria falar um negócio interessante aqui. Já bater papo com a serpente? Irmã Cristina, as irmãs Marta, irmã Maria do Carmo, corajosa. O pessoal lá do Nordeste é corajoso. E por que Eva foi conversar com uma serpente? Vocês já se perguntaram? É muito estranho, não é? De fato é. Mas ela não se faz até com que alguém diga assim, isso é uma fábula. Isso é muito infantil, não é? Pô, isso chega a ser infantil, uma historinha de uma mulher conversando, sendo enganada por uma serpente. Isso é infantil demais. Mas será que ela já foi se mostrando como uma cobra? Por que isso é infantil demais? Olha aqui, ó. Inocência. Vocês querem ver uma coisa? Nenhum de nós conversaríamos com uma serpente. Mas se você pegar um fantoche de uma serpente e conversar com uma criança de 2 anos, essa criança conversa como se fosse normal. Pergunto a vocês, por quê? Qual é o estado que ela está? Inocência. A resposta está aí, ó. Inocência. Inocência. Vamos lá dar uma olhada na conversa, nesse bate-papo? Vazou a conversa, viu? Vazou aqui a conversa da Eva com a serpente. Está aí registrado, ó. Foi registrar aqui, vamos ver aí. Recebeu uma ordem judicial aqui para poder analisar esse bate-papo deles aí, então vamos ver aí. Gênesis capítulo 3. Eu acho que eu já fiz algumas vezes, não uma nem duas, mas algumas vezes, esta análise deste texto aqui com os irmãos, mas eu vou fazer de novo. Algumas coisas eu vou repetir para que alguns irmãos se lembrem, talvez alguma coisa vai ser novo, você não esteve presente, não ouviu, quem está nos acompanhando talvez seja novo, talvez relembre, mas eu lembro de já ter falado isso aqui, principalmente na congregação e outros estudos de terça-feira. Eu explorei esse contexto, mas ele é importante, nós vamos lançar mais uma vez luz sobre ele. Versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta, imaginam, a mais astuta no meio de uma inocência, de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, 2 pontos, vamos ver aí, ó.
Preciso de sua atenção aí no texto. A gente vai ver coisa aqui que eu tenho certeza que você já leu esse texto aí umas 5, 6, 7. Eu pelo menos já li mais de 15 seguramente. Mas sempre que volto com cuidado tem coisa aqui. E você vai ver coisa aqui. E esta, ou seja, a serpente disse à mulher, 2 pontos. Vamos ver o que a serpente disse. A serpente disse assim: é assim que Deus disse? Ela vai fazer uma pergunta. Foi assim que Deus disse? 2 pontos. Não comereis de toda árvore do jardim? A serpente está perguntando para a mulher se foi dessa forma que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Antes de prosseguir, vamos ver como Deus disse. Vamos lá no capítulo 2, para ver como foi que Deus disse. Versículo 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Toda árvore era agradável à vista. E boa, toda árvore era boa para a comida. E a árvore da vida, aonde? No meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Aí vai dar aqui algumas informações, saiu um rio, etc, etc. Ok, vamos dar uma avançadinha aí. Vamos lá no versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, 2 pontos. Agora a ordem de Deus, está aqui, de toda árvore do jardim faça o quê? Olha a ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o que a serpente perguntou. Vamos voltar lá. 3, finalzinho do 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha o que foi que Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. A gente vai ver depois a exceção. Tem a exceção, vamos voltar nela. Mas só para você perceber, a expressão de Deus é: coma de toda livremente. Olha o diabo. Como é que foi que Deus disse? Não coma de toda árvore. Vamos voltar de novo no 2, lá no 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Leia vocês aí, por favor, 17. Mas então Deus falou para não comer qual? Da árvore da ciência do bem e do mal. Irmãos, preciso que vocês acompanhem, senão vocês vão dizer que eu estou enrolando vocês, que eu estou enganando, que eu estou dando drible. Acompanhe aí na Bíblia, por favor. Perceba, Deus chega e diz assim: coma de toda árvore livremente. Então Deus está dizendo, quantas milhares, centenas, não sei, de árvores tinha. Olha o foco de Deus. O foco é: coma de tudo é seu, menos uma. Tudo é seu, menos uma. Se fosse 100 árvores, 99% é de vocês. Uma é minha, não coma dessa. Se for 1000 árvores, 999 é de vocês. Uma não toca. 0,1% que Deus está retendo. 99,9% está liberado. Olha a mente agora que Satanás tenta incutir. Que Deus diz assim, não coma de todas. É como se com Deus o negócio é restrição. É como se com Deus prevalece o não faça, não toque, não se aproxime. Com Deus é assim, é negativo, é proibição. Não é verdade, com Deus é coma livremente de tudo, exceto de uma. Exceto de uma. Se tem 1 milhão, só não coma de uma. Se tem 10, só não coma de uma, 10%. Mas é lógico que tinha mais de 100. Tinha de tudo. E aí, você lê o texto, qual árvore que era agradável à vista? Todas. Não é que Deus fez 99 feia e fez bonita proibida, né?
Poxa, mas Deus fez 99 feias, a bonita era proibida. Não, todas eram agradáveis à vista. Todas. Só que o diabo faz com que o feio fique bonito e o bonito fique feio. A gente falou isso semana passada. Não, mas essa aí pode, mas essa daí é sem graça. Essa aí pode, essa aí também não tem graça. Aquela ali que não, aquela ali que é boa. Aquela ali que Deus, essa que é a boa. Todas eram agradáveis à vista. Vamos voltar no texto aí. Vamos voltar lá no 3, 1, de novo. Ora, a serpente é mais astuta das animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, 2 pontos. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente. Olha a resposta da mulher. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Tudo bem, verdade, Deus falou isso. Mas, 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva está falando que Deus disse. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe o que Eva disse. Eva disse que Deus disse. Eva disse que Deus disse que não poderia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, nem tampouco tocar. Caso isso fosse feito, certamente eles morreriam. Então Eva disse que Deus disse que não poderia comer do fruto da árvore que estava no meio. Não é isso? Vou ler de novo, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim, disse Deus. Eva está sendo enfática. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Primeira coisa, não há nenhuma alusão no texto de que não pode tocar. Já há um acréscimo de Eva a palavras de Deus. Eva já está mentindo. Eva já está mentindo, dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Você está achando que ela só pecou depois que comeu? Ela já tinha pecado aqui, Você fala assim, ela caiu quando comeu. Aí eu falo para você, foi o contrário, ela comeu porque estava caída. Ela caiu antes. Comeu porque já estava caída. A nossa mente, a gente fala assim, fulano caiu, por quê? Pecou. Não, pecou porque estava caído. A gente cai primeiro, peca depois. A gente cai aqui dentro primeiro. A gente cai aqui primeiro. Aí depois peca. Você não peca para cair, você peca porque está caído. Vamos voltar aí, tem muita coisa aqui, estou falando para vocês. Mas está lá Eva caída, dizendo mentira, dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Olha só que coisa. Olha que coisa, dizer que Deus disse o que Deus não disse. Acrescentou que Deus falou que não podia tocar. E Eva disse, vou ler mais uma vez, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Então, segundo Eva, Deus disse que não poderia comer qual fruto de qual árvore? Da árvore do meio. Vamos voltar lá no capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo, mais uma vez, de número 9. O Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida. E a árvore da vida, aonde? Meio. Qual é a árvore que está no meio? Qual é que não podia comer? Então podia comer a do meio? Porque Deus disse, de todas comerás, exceto a da ciência do bem e do mal. A que estava no meio era qual? Podia comer? E ela disse que Deus disse que não podia comer a do meio. Você está percebendo aí, irmão? A confusão está aí, né? Meu Deus, pastor, que confusão que o senhor está armando na minha cabeça. Mas é exatamente assim que o diabo faz. Não é o que eu estou fazendo, né? O diabo não faz o que eu estou fazendo. O diabo tenta desfazer o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou te mostrando o que Deus disse. E o que é que o diabo faz? O diabo quer te fazer confundir o que foi que Deus disse.
Quando você tem dúvida sobre o que Deus disse, o diabo fala: opa, aqui vai ser mole derrubar. Nem o que Deus disse ele sabe, nem da palavra de Deus ele entende, está por fora do que Deus falou. Aqui, ó, vai ser molinho derrubar. Vou chegar lá torcendo o que Deus falou, ele não sabe mesmo. Deus falou que não podia comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Das demais poderiam comer livremente, inclusive a que estava no meio, que era da vida. Comendo o fruto da árvore que estava no meio, a da vida, eles viveriam. Comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aí Deus disse: certamente morrerás, certamente morrerás. Vamos voltar lá para o diálogo, no capítulo 3, terminando aí o versículo 3, vou lê-lo mais uma vez. Mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, palavras agora é da serpente: certamente não morrereis. Vamos lá no 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente... Quem foi que disse esse aqui, o do 2,17? Deus. Foi Deus. No 3,4 foi a serpente. A serpente disse: certamente não morrerás. Então nós temos, parece até desenho animado, né? O anjinho de um lado, o demôniozinho lá do outro, né? Morrerás, não morrerás, morrerás, não morrerás, morrerás, não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Vocês acham que a mulher acreditou em quem? Se ela acreditou que a serpente estava falando a verdade, por implicação ela estava querendo dizer que Deus falou mentira. Ela transformou o pai da mentira em contador de verdade e o Deus da verdade em um mentiroso. Pecado faz isso, inverte tudo. Pecado faz do doce amargo, do amargo doce, do bonito feio, do feio bonito. O pecado é capaz de transformar o pai da verdade em um mentiroso e o pai da mentira em contador de verdade. Estava caída. E esse que é o perigo. Quando você não conhece a verdade, alguém te apresenta algo como sendo verdade, e aí eu não sei o que é a verdade. Eu não sei o que é a verdade. Não conheço a verdade. Esqueci o que foi mesmo que Deus falou. Aí a serpente: não, vou te ajudar, Deus falou isso, não foi? Acho que é mais ou menos isso mesmo. Foi por aí. Trocou 2, 3 palavras. Você vê que se você fizer uma leitura rápida, foi isso mesmo. Quando a gente faz agora o estudo detalhado, olha como é que é absurdo. Uma coisa está de um lado, a outra está do outro. Mas quem lê correndo parece que é tudo a mesma coisa. Porque o diabo é assim, é sutileza, é sagacidade, a mais astuta. Sempre torcendo a palavra. E aí, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe. Olha o que o diabo está vendendo para a mulher, e a mulher está comprando e pagando caro, e nem pedindo troco. Está achando, ixi, que tá bom demais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E como é que vocês serão? Serão como? Como Deus. Olha, Eva, eu vou contar só para você, não conta para ninguém não, tá? Porque eu sou sua amiga, eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Deus não quer o seu bem, Deus quer o seu mal. Porque com Deus não pode. Deus é assim, Deus é ruim, tá? Servir a Deus não faça isso, não faça aquilo. E a sua vida é sem graça, é preto e branco, é que a coisinha é xoxa. Mas eu vou te contar uma coisa, tá? Vem cá no cantinho para o seu marido não ouvir. Aí, o que foi? Deus mentiu para você. Hã? Deus mentiu para você. É mesmo? É. Vou falar bem baixinho para Deus não escutar também, tá? Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a Ele. Deus está morrendo de medo de você ser igual a Ele. Por isso que Ele contou essa mentira.
para você não comer e você não ser igual a ele. Deus não quer o teu bem, não. Se ele quisesse o teu bem, deixava você comer para você ser igual a ele. Aí, só entrando, conversa. Quem é que foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus? Você lembra quando nós estudamos sobre a queda? Aí lemos lá os textos de Isaías, o texto de Ezequiel, lá em teontologia, as obras de Deus, aí falamos da terra original, caótica, recriada, lemos esses textos. Estou falando aqui para quem estiver aí meio perdido, teontologia, agora não me lembro se é aula 2 ou aula 3, mas está lá, a aula sobre as obras de Deus, a criação, tratamos desse ponto. E aí lá falamos, quando lemos os textos de Isaías e Ezequiel, que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Ele abrigou no coração a soberba. Então no coração do diabo a soberba, o desejo de ser igual a Deus. Olha então, observe bem o que é que ele está transmitindo para a mulher. O mesmo que tem dentro dele. O desejo dele era ser igual a Deus. E agora ele está soprando no ouvido da mulher que se ela comer, ela vai ser igual a Deus. Ele está fazendo com que a mulher que foi criada à imagem, ela, como Adão, os dois foram criados à imagem de Deus. Só que na verdade eles vão perder a imagem de Deus e vão ficar parecidos com o diabo, que é quem está vendendo para ela que quando ela comer ela vai ser igual a Deus. Na verdade, quando ela comer ela vai ser igual ao diabo, que por causa do pecado de querer ser igual a Deus, se transformou naquilo que ele se transformou, se tornou aquilo que ele se tornou. Então ele está transferindo para Eva a essência do pecado dele, a soberba, a vaidade, a ambição de querer ser igual a Deus, quando na verdade o homem, a mulher já foram feitos à imagem e semelhança de Deus, foram criados perfeitamente. Mas aí o diabo está colocando no coração dela, olha, o que Deus não quer na verdade é que você seja como Ele, mas se você comer, você será como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Aí o versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, aí eu pergunto, era só aquela árvore que era boa? Agradável aos olhos, era só aquela árvore que era agradável aos olhos? É o que o diabo coloca, é essa aqui que vai te fazer feliz, não é a sua esposa não, aquela chata, essa aqui vai te fazer feliz, larga aquela, vai com essa. E vice-versa, fala com o marido, esse marido aí que você está aturando, isso aí você não vai te fazer feliz. Olha isso aqui que eu estou te apresentando, ó. Isso aqui é a solução dos seus problemas, isso aqui é felicidade, de janeiro a janeiro. Isso aqui é a perfeição em pessoa, isso aqui vai te fazer andar rindo de orelha a orelha, de dia 1º a 31. Não é esse aí não, esse camarada aí, ó, relaxado, rabugento. Larga isso aí, ó, e pega isso aqui. É mesmo, você está certo, vou mesmo. O diabo faz isso aí, vende isso aí. Com o homem, com a mulher, e é proposta de cá para lá, de lá para cá, mostrando que o que Deus nos deu não presta, e o que Ele tem para dar é bom. E às vezes a gente cai nisso, é verdade mesmo, olha o que Deus me deu, vê se isso é coisa para dar para alguém. Por que Deus não me deu? Deus tinha que ter me dado, era aquele ali. Aí o diabo, Deus não te deu? Não, eu te dou. A mulher está aqui, ó. Tudo aquilo que Deus tinha oferecido, o diabo está dizendo que é ruim, bom é o que Deus proibiu. Quando na verdade todas eram agradáveis, todas eram boas, mas o diabo faz assim, cega, para a pessoa achar que o que Deus tem a oferecer é ruim, bom é o que Deus está proibindo. Deus é ruim, Deus proíbe as coisas boas e só permite coisa que não é boa. O diabo faz isso tudo, e aí a mente fica aquela confusão. E Eva foi, deixou, ficou pensando, abrigou aquilo, e olhou de novo, e falou, é verdade, é mais bonita mesmo que as outras, é verdade, parece que é mais formosa mesmo. Vendo a mulher que era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido e ele comeu com ela. Eu vou passar isso aqui.
Bom, Deus havia criado Adão, vou voltar no assunto, eu vou avançar aqui alguns slides. Deus havia criado Adão para ser representante ou cabeça de toda a raça humana. Como cabeça, Adão agiu em nome de toda a humanidade e as consequências de suas ações afetam todos nós. Adão ali nos representava. O erro dele representa o nosso erro, a queda dele é a nossa queda, a falha dele é a nossa falha. Então, ele nos representava. Geneticamente, todos nós viemos de Adão. Todos nós estávamos em Adão. Nós fomos gerados a partir da semente de Adão. Então, nós estávamos lá, há quase 7.000 anos atrás, mas geneticamente estávamos lá, representados nele. E aí, com a falha dele, o pecado dele, o erro dele, as consequências vêm para toda a sua descendência. Toda a humanidade. Ele era o cabeça, ele era o representante legítimo de toda a humanidade. E Deus havia o criado, ainda que já fosse em um padrão de excelência, de perfeição, mas ainda assim, Deus gostaria que o homem progredisse. Como assim progredir? No relacionamento com Deus, na intimidade, ele teria muito ainda o que aprender, claro, com Deus, teria muito de desfrutar daquela comunhão íntima todos os dias, eternamente, comendo, sim, do fruto da árvore do meio, da vida, para não morrer, para viver eternamente, e poder desfrutar eternamente da comunhão com Deus, aprender de Deus, progredir. Então, como o homem não progrediu de glória em glória, por causa do pecado, ele passa a progredir, crescer de ruína em ruína. Na verdade, regredir, como a gente falou, não tem teoria da evolução, na verdade é involução. O homem não está avançando, o homem está regredindo, está andando para trás. Olha o texto aí. Vendo a mulher que aquela árvore era, primeiro, o quê? Boa para comer. Segundo, agradável aos olhos. Terceiro, e a árvore? Então, três coisas aqui que eu destaquei. Boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí olha essa tríade aqui. Tudo que há no mundo. O mundo é o sistema caído, é o sistema regido por Satanás. É o sistema que ele é o grande líder, que ele está por trás. Tudo resume-se nessas três coisas. Primeiro, concupiscência. Segundo, concupiscência. Terceiro, não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. Vamos analisar aqui, ó. Agradar, boa para comer. Boa para comer é a concupiscência da carne. Ó, agradável aos olhos. Concupiscência. Terceiro, desejável para dar entendimento. Esse desejável para dar entendimento, entenda dentro do contexto. A serpente falou, quando você comer, seu entendimento vai se abrir e você vai ser como? Como Deus. Você vai ter a sua mente, você vai saber de coisas como Deus. Esse desejável para dar entendimento, ela desejou ter o entendimento para ser como Deus. Aí é que entra esse terceiro ponto aqui. O quê? Soberba da vida. Desejável para comer, para alimentar a carne, concupiscência da carne. Agradável aos olhos ficaram encantados, concupiscência dos olhos. E finalmente, desejável para dar entendimento, esse entendimento para fazê-la como Deus. Vaidade, orgulho, soberba da vida, querer ser, essa é a soberba, querer ser mais do que é, estar insatisfeito com aquilo que é e querer ser o que não é, soberba, acha que é melhor do que o outro, que sabe mais, que tem mais, que pode mais, essa arrogância, essa soberba, era o que Eva queria, não estou satisfeita de ser a imagem, eu quero ser como Deus, soberba da vida. Então, notemos no pecado de Eva os três passos da queda. Boa para comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, soberba da vida. Aí eu disse a vocês semana passada, rapidinho, quando estávamos passando aqui, que essa tríade define a forma como Satanás age, desde o Éden até hoje.
desde o Éden até hoje. Ele derruba homens através da concupiscência da carne, através da concupiscência dos olhos e através da soberba da vida. Alguns caem porque não dominam a concupiscência da carne, outros porque não dominam a concupiscência dos olhos, outros porque são dominados pela soberba da vida. O que é concupiscência? Concupiscência é esta palavra grega que eptumia, que significa desejo, anelo, anseio. Mas dentro do contexto é um desejo pelo que é proibido, que também é chamado de luxúria. É o desejo pelo proibido. Concupiscência não é o desejo legítimo. Um desejo legítimo. Eu desejo hoje comer uma lasanha. Que pecado há nisso? A não ser que seja 5, aí já é o pecado da gula. Mas ou um caldo, tomar um caldinho no final dessa aula, é um desejo legítimo. Agora, quando você deseja o proibido, pecado que vai contra a lei de Deus, aí torna-se concupiscência. É o desejo ilegítimo, proibido. Então, ali é a concupiscência da carne, ou seja, o desejo carnal pelo proibido. Concupiscência dos olhos, é os olhos em busca do proibido, e a soberba da vida, lá no caso, a vaidade. Vamos perceber a mesma artimanha do diabo na tentação de Cristo? O diabo fez com Eva, através de Eva atingindo Adão, o primeiro Adão, e o diabo prevalece contra o primeiro Adão. Quando o último Adão, que é Cristo, vem, o diabo fala: opa, vou derrubar esse igual eu derrubei o primeiro. Foi para o deserto, 40 dias no deserto, e lá vem o diabo. Vai ser fácil derrubar esse daí. Vai ser igual eu derrubei o primeiro. Vamos lá. Primeiro, se tu és filho de Deus, você está com fome, 40 dias no deserto, sem comer, sua carne está pedindo comida. Então, manda essas pedras se tornarem pães para atender a concupiscência da sua carne, o desejo da sua carne. Mas seria pecado comer pão? É pecado comer pão? Não, não é pecado comer pão. Mas por que se tornaria pecado? Se tornaria pecado porque a ordem de Deus para Jesus era que ele ficasse em jejum. Então se torna pecado porque seria desobedecer à vontade revelada de Deus. E aí Jesus rebate a Satanás dizendo o quê? Nem só, mas viverá do quê? Da palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender bem isso aqui. Quero que você volte comigo 40 dias antes da tentação. O que aconteceu 40 dias antes da tentação? Qual foi o episódio que ocorreu 40 dias antes da tentação? Abra sua Bíblia lá em Mateus 3. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 3. Versículo 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu quero ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: essa voz é do Pai. O que o Pai diz? Este é e quem me comprazo. Aí, capítulo 4, aqui, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse... 40 dias depois, Jesus foi batizado, saiu da água, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. 40 dias jejuou, dia e noite, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus,
Transforma essas pedras em pães, não é? Como está aí, manda que estas pedras se tornem pães. Volta comigo de novo ao 3,17. E eis que uma voz do céu dizia, o que a voz do céu disse? Essa voz do céu foi o Pai. O Pai disse, quando o filho saiu da água, este é meu filho amado, ou seja, tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, tudo que você faz me dá prazer, as suas atitudes, suas ações, tudo me dá prazer, eu tenho prazer, me comprazo, é ter prazer. E aí Jesus vai para o deserto, passa um dia, passa 2, passa 5, passa 10, 20, 30, 40, a última voz que ele ouviu de Deus no batismo, a última voz que ele ouviu do Pai no batismo, foi o Pai dizendo o quê? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. 40 dias depois o diabo aparece e, se tu és o filho de Deus, olha aqui, botando dúvida no que Deus disse. Não é assim que ele trabalha? Deus disse, tu és o meu filho. Mas aí, quando Deus disse, tu és o meu filho, Deus disse naquele culto pentecostal, João Batista pregando, o céu aberto, Espírito descendo, eu chorando, babando, rolando no chão, falando língua estranha. Aí Deus disse, tu és meu filho. Mas passou 40 dias no deserto, numa prova tremenda. Aí o diabo vem, tu é filho de Deus mesmo? O diabo não pergunta naquele culto. O diabo não perguntou no dia do batismo, onde Deus chegou, tu és meu filho, o diabo disse, tu é mesmo? Não, ali o diabo está longe. Vamos esperar, vou pegar ele depois. Aqui no culto, que ele está pulando, saltando, rolando e tal, o profeta abraçando ele, aquele fogo, tá bom. Vou esperar quando ele estiver na prova, na luta, no deserto. Aí eu chego, sorrateiro, o diabo, tu é filho de Deus mesmo? A prova que tu está passando, tu é filho de Deus? A luta que tu está enfrentando, tu é filho de Deus mesmo? Deus falou verdade com você? Aliás, foi Deus que falou com você, não foi da carne não, que aquele profeta? Você não estava emocionado não? Acho que é mesmo, não foi Deus não. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, olha a luta que eu estou, Deus não se importa comigo. Você percebe que você está acreditando no que o diabo disse, deixando de acreditar no que Deus disse? Aí vai desabafar onde? Muro das Lamentações do século 21, qual é? Rede social, é o muro das lamentações. Ai, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu estou sofrendo. Aí os outros lá, rapaz, larga essa igreja, vai para outro lugar, não sei o que, vai ser feliz na Umbanda. É assim mesmo. Você está lá, ó, na rede social lá, bota sua foto, chorando, mano. Hoje eu tô arrasado, hoje eu tô acabado, eu quero morrer. Aí o diabo, opa, vou comentar aqui embaixo, aqui, ó. Mas mesmo, ó, o terceiro apoio tá lá, ó. Por que não vai logo? Pois é, né? Não vou nem comentar aqui, porque dá ibope pro diabo, mas é isso aí. Não vou estender o assunto para não dar ibope para ele, mas estou mostrando para você a forma como ele atua, é dessa maneira. Você tem que vigiar. Jesus está lá quietinho, caladinho, sofrendo. Não foi para o muro da lamentação reclamar. Poxa, Deus, né? Tá lá, eu saí do céu, olha a minha situação aqui. Estava lá os anjos santos, estou aqui 40 dias, não sei o que é um pão. Aí vem o diabo. É essa a situação de um filho de Deus? Se tu é filho de Deus, prova aí, pega a pedra e transforma em pão. Olha a resposta de Jesus, observe, olha a forma de dizer, né? Ouça, né? Força de expressão, olha, ouça. Ouça a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? Da palavra que sai da boca de Deus. Eu vou te perguntar, quero que você me responda. Jesus está dizendo, olha diabo, o homem não vive só de pão não. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Aí eu te pergunto, qual foi a última palavra que saiu da boca de Deus a respeito de Jesus 40 dias antes? Tu és meu filho,
Tu és meu filho, tu és meu filho. Passou um dia, Jesus está ouvindo, tu és meu filho. Passou 2 dias, tu és meu filho. Passou 40 dias, ao diabo, já deve ter até esquecido a palavra de Deus. Jesus, esqueci coisa nenhuma. Tu és meu filho, estou com ela aqui guardada no meu coração. Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Você vem com outra proposta, mas eu estou alimentado pela palavra. Qual foi a palavra? Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Aí o diabo, eita, já tomei a primeira pancada, esse aí não esquece a palavra não. Com ela foi mole, eu falei, ela ficou toda embolada, não lembrava o que Deus disse, o que não disse, ó. Esse aí lembra, já me dificultou minha vida. Já dificultou minha vida e agora vou partir para o plano B. Não deu concupiscência da carne, vou pular logo para a terceira, soberba da vida. Até alternou aqui. Não foi nem pela ordem a concupiscência dos olhos. Falou, o negócio foi pesado, vou pegar pesado, então vou logo para a soberba da vida. Todo homem tem um coração soberbo, um desejo mesmo. Então, está conversando, é filho de Deus, então tá convicto de que é? Então tá bom, já que é, então vamos fazer o seguinte: se joga daqui de cima a baixo. Não está escrito aí na palavra de Deus? Dará ordem aos anjos a teu respeito, tomarão com as tuas mãos para que nunca tropece com o pé em pedra. Imagina você, filho de Deus, lá no pináculo do templo, o templo lá embaixo lotado. De quem? De sacerdotes no templo, levando o cordeiro para sacrificar, aquele que é o tipo de quem tu representa, e tu pula lá de cima, vai morrer, lá. Os anjos vêm e te pegam, ó, que maravilha, aterriza lá, é todo mundo se dobrando, é o Messias, acabou, resolveu o nosso problema, pulou lá de cima, os anjos trouxeram ele nos braços até aqui embaixo. Aí, vão todo mundo te receber. Não vai ter cruz, não vai ter cusparada, não vai ter chicote. Vai todo mundo te receber de braços abertos. Qual foi a resposta de Jesus? Está aí no capítulo 4 agora. Ó, versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo colocando no coração de Jesus a soberba, mas Jesus, não, isso aí vai contra a vontade de Deus para mim. Eu vim aqui para ir para a cruz, eu vim aqui para morrer, não vou entrar em xeque, em conflito com a vontade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vem pela última, vamos arriscar lá então a concupiscência dos olhos, mostrou-lhe os reinos do mundo, ó, diante dos olhos de Jesus, como se abrisse o telão, olha aí, ó, os reinos do mundo, toda a sua glória, e aí tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito. Os golpes de Jesus no diabo era só, está escrito de direita, está escrito de esquerda, está escrito gancho, é o diabo, meu Deus, aí é muita pancada de está escrito, está escrito, está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Aí o diabo fugiu, saiu dele. Por quê? Porque esse aí sabe o que está escrito. Como é que eu derroto alguém que sabe o que está escrito? É fácil derrotar alguém que você... Como é que foi que Deus disse? Ih, rapaz, agora você me pegou. Como é que foi mesmo? Isso aí é fácil. Agora quando você vem para ele, para Satanás, está escrito. Não, mas também está escrito. E aquilo aí, sai fora, também está escrito. Aí o diabo, aqui não tem como não, ele sabe que está escrito. Então a importância, o que nos mantém vitoriosos diante da tentação, irmão, é conhecermos a palavra de Deus, é sabermos o que foi que Deus disse, o que é que Deus tem para nós e as artimanhas do diabo para tentar nos tirar da rota daquilo que Deus tem para nós. Então, há a demonstração de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tinha um propósito simplesmente proibitivo, não era só não poder pelo não poder, na verdade, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual, moral, porque à medida que o homem vai obedecendo, vai cumprindo a vontade de Deus, ele vai avançando, ele vai crescendo, ele vai progredindo. Então o propósito, quando Deus coloca um não, e você se submete ao não de Deus, Deus tem crescimento para você. Quando Deus te pede uma renúncia, por
Por que Deus está pedindo isso de mim? Será que Deus quer me diminuir? Não, Deus quer que você cresça. Mas primeiro quer saber se você está disposto a aceitar os nãos. Se você troca a Ele pelas coisas, ou se você está disposto a abandonar todas as coisas por causa dele. As pessoas, irmãos, escute isso que eu vou lhe dizer, isso é muito sério. As pessoas que Deus mais abençoa, agora eu vou falar financeiramente mesmo, falando de prosperidade material. Prosperidade material. Isso não é antibíblico. Deus também tem isso. Não é só isso. E tampouco principalmente isso. Mas também isso. Deus também pode abençoar, prosperar, enriquecer financeiramente quem Ele quiser. Mas o que eu quero lhe dizer é, as pessoas que Deus mais abençoa financeiramente são aquelas que têm menos apego às coisas materiais. Pode escrever isso daí. Quem é que Deus mais abençoa? É quem tem menos apego. Se tiver 10, se tiver 20, se tiver 100, se tiver 1000, tanto faz, ele é a mesma pessoa. O relacionamento dele com Deus não se altera. Você quer ver uma coisa? Alguém, outro dia aí, teve até um irmão, talvez até esteja acompanhando, ele me perguntou se o pecado de Jó, o que afastava Jó de Deus era a riqueza. Eu falei, não, pelo contrário. Porque se a riqueza afastasse Jó de Deus, o diabo não tirava a riqueza, dava mais. Pelo contrário, quem foi que deu para Jó o dobro? Ele tinha muito, era crente, não tinha nada, era crente, então faz o seguinte, dá o dobro para ele. Tendo muito, não tendo nada, ele é a mesma pessoa. Se tem muito, ele é crente, se não tem nada, ele é crente. Dá o dobro aí, continua crente, não muda nada. Deus deu, Deus tomou, isso aqui tudo, ó. Para mim só interessa uma coisa, bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus, o céu está tudo para esse cidadão aí, não atrapalha nada na vida dele. Agora já tem um outro que recebe isso aqui de Deus, já se embaraça todo. Deus dá um negocinho para ele, já fica todo embaraçado, já sobe para a cabeça. Aí Deus, tira. Aí ele volta a ser crente, aí isso aí está melhor assim, fica assim você vai para o céu. Assim você vai para o céu, vamos assim, a medida de cada dia eu vou te sustentando, assim a gente vai até o final. Se der um pouquinho mais, você já se embaraça todo. É verdade, irmãos, isso acontece com todos nós, às vezes a gente se deixa levar por coisas, se ilude. As consequências da queda, conhecimento do mal, perda da comunhão com Deus, perdeu o lar, foi expulso de casa, expulso do jardim. O espírito do homem entrou em estado de morte. A perversão da natureza moral, tornou-se escravo do pecado e consequentemente de Satanás. Perdeu muito de sua inteligência. A serpente falou que isso aqui ia acontecer se pecasse? Consequência não mostra, né? O que ela disse? Não vai morrer nada não. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Serpente não mostra isso aqui, as consequências. Aí agora fica só com Adão. Aí eu disse a vocês semana passada, né? Essa pergunta recorrente, para a gente fechar já esse capítulo. Com quem teria se casado Caim? Porque o homem caiu, Deus o expulsa do Éden, coloca querubins na entrada com espadas flamejantes, o homem sai dali, aí Caim, depois Eva vai ter os seus filhos, aí entra na nova dispensação, a da consciência, e é uma pergunta recorrente, vira e mexe, alguém me faz, com quem teria se casado Caim? Caim casou com quem? A resposta, irmão, embora dentro do contexto da nossa sociedade, com a cultura que temos hoje no século 21, pareça assim algo desastroso, mas ela é simples. Caim se casou com uma irmã. Ah, mas como assim? Se você tem ideia, de Caim até Abraão, passou quase 1 milênio entre Caim e Abraão. Abraão casou com a irmã. Sara era ou não era irmã de Abraão? Meia irmã. A mostrar que, claro, ali não tinha, porque o perigo é o que eu vejo alguns falar de uma raça pré-adâmica, que Caim tinha se relacionado com pessoas de raça pré-adâmica. Aí não tem respaldo bíblico. Agora, com uma irmã tem respaldo bíblico. Como eu disse aqui, a resposta está
não está explícita, não está lá. Caim casou com a irmã, o nome da irmã era tal, e foi tal dia, tiveram tal filho, mas está implícita no texto. Vamos ver lá. Volta lá a sua Bíblia no Gênesis capítulo 3. Tem algumas implicações nesse texto que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Primeiro, Gênesis 3,16. O juízo de Deus sobre a mulher. Qual foi o juízo que Deus determinou sobre a mulher depois do pecado? E a mulher disse, o quê? Multiplicarei grandemente a dor, da concepção, a dor quando fosse gerar um filho. Deus disse que ia multiplicar a dor. Ora, se a mulher nunca tivesse gerado filhos, significa que a dor era zero. Nunca gerou, nunca teve dor, é zero. Quanto que dá qualquer coisa multiplicado por zero? Então ela já tinha tido alguma dor. Se já tinha tido alguma dor, porque já tinha gerado algo. Já tinha gerado. E aí Deus falou, a partir de hoje eu vou multiplicar a sua dor. Você já sentiu dor quando você gerou, mas a partir de hoje eu vou multiplicar essa dor. E aí eu vou dizer para você que Eva tinha gerado mulheres, tinha gerado filhas. Mas da onde vem a sua certeza de que ela havia gerado filhas? A resposta está no capítulo 4, versículo 1, nascimento de Caim. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei, agora eu alcancei do Senhor um varão. Porque antes ela havia alcançado então só varoas. E o Caim agora quando nasce ela diz, agora eu alcancei do Senhor um varão. Antes ela havia alcançado varoas, da onde vinha a dor, da qual Deus disse que ia multiplicar. Então ela tinha. Então, calma aí, pastor, vamos com calma. Você está dizendo que ela teve filhos antes da queda, então essas filhas nasceram sem a semente do pecado. Sim, elas. Mas a semente eu já expliquei para vocês, é passado pelo gênero masculino. Caim passou para elas. Tanto que no capítulo 5 é o que vai dizer. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Esse é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, agora ele vai começar a gerar conforme a imagem dele. Caída. E esses, quando se relacionarem com as mulheres, gerarão a imagem deles, caída. E assim vai passar da semente do homem que foi corrompida pelo pecado. Tanto que quando Jesus vem, não é a semente do homem. A parte do gênero masculino na concepção de Jesus não existe humano. O Espírito usou o ventre de Maria. Por isso que a promessa é da semente da mulher. A promessa era para a semente da mulher, porque a semente da mulher foi preservada. A mulher não deu nem um glória a Deus, ó. Estou aqui metendo pau nos varões, porque a Bíblia fala mesmo. A semente da mulher foi preservada, porque lá na frente o pai ia usar a semente da mulher em Maria. O Espírito Santo veio sobre ela e gerou no ventre dela, a semente dela estava preservada da mulher. Agora a semente dos varões é que estavam corrompidas. Agostinho mencionou que para Adão e Eva a morte, porque alguém poderia dizer, certamente morrerá, mas não morreram. Olha o que diz o teólogo Agostinho. A morte física não foi totalmente adiada até que respirassem seu último fôlego. A morte física começou no momento em que transgrediram, a partir daquele momento, as ruínas da morte, envelhecimento, declínio físico, doenças acompanharam a vida humana. O homem morre espiritualmente quando peca. O espírito humano ali começa a experimentar a morte, a quebra da comunhão com Deus. Depois ele vai experimentar a morte da alma. A alma vai estar sob o domínio da carne. Finalmente ele vai experimentar a morte do corpo, que é a morte física como nós conhecemos.
Ele veio morrendo, ele foi sendo gerado espírito, alma e corpo, e veio morrendo espírito, alma e corpo. O que morreu no dia que pecou foi o espírito, morreu naquele dia. E aí Deus teve o cuidado de retirar o homem do jardim, colocar na entrada do jardim querubins com espadas, para impedir o quê? Que o homem fizesse o quê? Vamos ver o texto aí. Comesse do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque se comesse do fruto da árvore da vida, viveria eternamente na condição de pecado, na condição caída. Aí Deus diz, tira para ele não comer do fruto da árvore da vida nessa condição. Agora ele vai até a morte. Mas depois eu vou mandar o meu filho para vencer a morte, para trazer o Espírito que vai restaurar o Espírito, a alma e o corpo. E aí depois que o homem for completamente restaurado, aí esse homem então vai subir ao céu, e no Apocalipse está a promessa, ao que vencer lhe darei de comer fruto, depois vai ter direito, depois que passar a restauração completa. Você vê, isso tudo se encaixa, irmãos. Deus não queria que o homem comesse na condição caído, para não viver eternamente afastado de Deus, desligado de Deus. Eu falei, não, agora vou ter que preparar a restauração. Depois que eu restaurar, aí vai estar liberada a entrada no paraíso, e liberado vocês vão poder comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente na minha presença. Depois que nós consertar essa bagunça que o pecado gerou aí a gente vai ter liberdade de novo da presença de Deus, comunhão eterna, o jardim, tudo restaurado. Enquanto isso, a consequência, a morte espiritual começou, a morte física foi inaugurada, o homem começa a experimentar enfermidade, dor, envelhecimento. Desde o pecado de Adão, cada bebê nasce em meio a dores de parto. Isso já começa a marcar aí a dor. Com as dores do parto e o primeiro choro do infante, o processo da morte é inaugurado. Toda a vida é parte desse processo. A vida marcha inexoravelmente em direção à sepultura. Este é o preço do pecado. A pessoa já nasce com a certeza de que vai morrer. A exceção, claro, do arrebatamento que acontecer para livrar. Uma ou outra exceção, como Elias, Enoque, mas a regra, o homem nasce fadado à morte. Então, quando ele nasce, já inaugura o ciclo da morte. A gente vai contando, viveu tantos anos, viveu 1, viveu 2, viveu 3, viveu 5, viveu 10, morreu quantos anos? Viveu tantos anos. Ele já nasce contando ali, é como se fosse uma contagem regressiva, na verdade. Inaugura o ciclo da morte. Falamos bastante de redenção, vamos falar aí um pouco mais sobre redenção. Irmãos, vai passar daqui umas 4 aulas mais ou menos para frente, vocês vão ver eu retornar a esse assunto. Aí quando a gente for estudar hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a gente vai voltar a falar sobre o pecado. Hamartiologia, doutrina do pecado, não é para ensinar ninguém a pecar, porque isso aí não precisa ensinar. Isso aí você já nasce com DNA, já nasce trazendo o vírus do pecado. É para a gente começar a entender o pecado desde a origem. Eu vou voltar a esses pontos, só que agora não apenas numa perspectiva antropológica, como a gente está estudando antropologia, não apenas dentro da perspectiva do homem, a gente vai entender o pecado numa perspectiva mais ampla, o cataclisma no mundo espiritual, no mundo cósmico, em todas as esferas. A gente vai entender mais sobre essa instituição chamada pecado. Mas por hoje a gente fica aqui. Vamos falar agora, capítulo 5, página 30, a promessa de redenção. Vamos lá. Atacando ao primeiro casal, o inimigo atingiu todas as pessoas que haveriam de nascer. O pecado passou a todos os homens. Entretanto, Deus, o Criador, no seu plano maravilhoso, não deixou escapar nada que fosse necessário ao cumprimento de seus propósitos com relação à humanidade. Ele previu a redenção do homem de maneira sublime, como podemos ver em sua palavra. Deus já houvera elaborado o plano da redenção. Este não foi um arranjo
às pressas, de última hora. O Senhor não trabalha assim. Tudo o que Ele faz é bem planejado, ordenado e perfeito. Vamos ver aí a redenção, como ela foi prevista, quando ela foi prometida e quando ela foi realizada. Houve uma previsão da redenção, houve uma promessa e houve naturalmente uma realização. Num tempo muito anterior à queda, o resgate ou a redenção do homem foi previsto em seu plano para a humanidade. Diz a palavra de Deus, 1 de Pedro 1, 19 e 20, quando fala do nosso resgate, da redenção. Pedro diz: não fomos comprados nem com prata, ouro, nem coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, lá atrás, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então Pedro fala que o cordeiro imaculado, incontaminado, já foi conhecido em um outro tempo. Que tempo? E antes da fundação do mundo. Mas ele se manifestou, aí Pedro diz, agora, no nosso tempo, por amor de nós. Então, o plano da redenção já estava previsto. Noutras palavras, na eternidade, um verdadeiro mistério oculto em Deus que tudo criou. Previu Deus, ainda que a revelação desse mistério seria efetuada através da igreja de Cristo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aí a redenção prevista. Ela foi prevista antes da fundação do mundo. Prometida, vamos falar agora da promessa. Ela foi prometida. No último diálogo, no último contato que Deus teve diretamente com o homem logo após a queda, o Senhor prometeu que da semente da mulher levantaria alguém que haveria de ferir a cabeça do diabo, proporcionando a redenção da humanidade. Deus não se atrasa, não deixa para mais tarde. No próprio Éden, palco da desgraça da humanidade, Ele prometeu a redenção do homem. Ali, diante do casal em pecado, Deus providenciou túnicas de peles com que os vestiu, cobrindo-lhe a nudez e a vergonha, para que o homem pudesse estar diante do Senhor. Um animal foi morto e seu sangue derramado. Aquele animal, um cordeiro provavelmente, foi morto para que o pecado do homem fosse o quê? Coberto. Porque na verdade ele já era uma tipificação de Cristo, que haveria de ser morto pelos pecados de todos os homens. Então, dá uma olhada aqui no slide aqui, ó. O cenário mais triste da história da humanidade é sem dúvida a história do capítulo 3 do livro do Gênesis, pois é o dia em que a humanidade rompe com Deus e coloca absolutamente tudo a perder a partir de si mesmo. O egoísmo, o desejo de satisfazer a si mesmo, dizer não para Deus e dizer sim para a proposta do diabo, cuja proposta era que seria algo feito bem para mim. Que o diabo também não vai dizer que é algo bom para ele, vai dizer que é bom para mim. E aí eu digo não para a revelação de Deus para dizer sim para aquilo que o diabo diz que é bom para mim. Então o homem disse não para Deus para dizer sim para si mesmo. Isso é o egocentrismo, é tirar Deus do centro e se colocar no centro, o ego no centro. O diabo explorou isso, e esse dia então foi marcado como o rompimento entre a humanidade e o homem, entre Deus e o homem escolheu a si mesmo. Daí começa a antropologia humana, humanista. Essa passagem bíblica é muitíssimo importante, pois é nesse mesmo capítulo que se constrói e se estrutura o pensamento teológico da fé cristã com relação à redenção, salvação da humanidade em Cristo Jesus. Começa ali também o projeto da redenção.
Redenção, isso aqui é bom saber o significado, isso aqui é conceito, eu acabei não colocando no material. Redenção significa resgate, redenção significa libertação, redenção significa livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária livrou-nos das consequências eternas do pecado original. Então, quando a gente fala de redenção, estamos falando de resgate, de libertação, de livramento da consequência do pecado. Quando eu digo, eu fui redimido, eu fui comprado, fui resgatado, pelo sangue eu fui livre das consequências do pecado, que é a morte eterna, juízo eterno. Então, olha aqui, o homem foi criado nesse estágio elevado com Deus, o pecado produziu a queda. Então todos pecaram, em Adão todos caíram, mas aí vem a cruz. Jesus nos leva de volta a essa condição. Você quer ver que coisa linda? Para explicar esse slide ali, abra sua Bíblia aí aos Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler rápido, porque é um texto um pouco longo que eu quero ler aqui, a partir do versículo 3. Olha, Paulo vai traçar aqui, ainda que rapidamente, mas ele vai revelar esse mistério e vai glorificar, vai exaltar, enaltecer a Deus por esta obra extraordinária que é a redenção. Ele diz assim: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus elegeu que nós seríamos resgatados em Cristo, através do sacrifício de Cristo. E isso foi quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, segundo, ou havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Só para adiantar aqui, eu vou pular para o 2, para você ver o processo aqui, ó, começando lá no Espírito. E vos vivificou, estando a gente como? Mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. A gente andava assim, mortos em pecado, era o curso desse mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estavam todos escravizados pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos do quê? Da nossa carne. Estão acompanhando aí, irmãos? Efésios 2:3. Segundo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os outros também. Mas Deus,
né? Não tem nada em nós, irmão, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós como mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A palavra-chave é essa: graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então quem vai se gloriar de quê? Quem vai se ufanar de quê? Quem vai... É tudo pela graça, pela graça. A gente não fez nada, a gente estava morto, em delitos e pecados, escravos do mundo, escravos das concupiscências, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que domina esse século. Mas Deus, que é grande em misericórdia, nos resgatou pela sua graça. Irmãos, isso aqui é o que aconteceu. Estávamos lá, fomos parar ali, mas pela graça fomos levados de volta. Olha aqui, ó, sendo justificados. Pagamos quanto? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Eu falei aqui que Deus é um juiz longânimo. Se Deus fosse um juiz que julgasse a causa rápido, estaríamos todos condenados, mas por causa da paciência de Deus, vamos errando, pecando. Deus foi sendo paciente, e depois Deus nos resgata em Cristo, e aquele monte de pecado que a gente praticou e Deus foi paciente, Ele pega, lança tudo na conta de Cristo, que já pagou por nós, e a gente vive em santidade diante de Deus. Isso é muita graça, irmãos, é muita graça mesmo. Vamos voltar aí no material. Aqui então nós temos aí a promessa da redenção. Deus prometeu. Deus poderia exigir do homem: agora dá teu jeito. Você não aprendeu aí sozinho pecar, se afastar de mim, agora se vira para voltar. Só que o tal, eu estou usando a expressão aqui, dá teu jeito, Adão tentou dar o jeito dele. Quando chegava a hora do culto, vou chamar aqui da hora do culto, viração do dia, momento que Deus vem para se encontrar com Adão. Aí Adão fala: ixi, daqui a pouco é a hora do culto. Aí Deus vai vir, o que eu vou fazer? Pequei, errei, como é que eu vou comparecer diante de Deus? Aí Adão pensou: já sei, vou pegar umas folhas de figueira, vou cobrir a minha nudez. Quando Deus vir para o culto, eu escondo o meu pecado atrás dessas folhas e fica tudo legal, né? Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Aí Deus vem, está lá o Adão escondido atrás de folha de figueira. É o jeito humano de tentar resolver o problema gerado pelo pecado. E aí Deus: Adão, onde estás? Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi. Temeu por quê? É porque estava nu. Quem te disse que estava nu? Comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer? Comi. Ah, como? Ah, foi a mulher. A mulher que tu amou? Ah, foi a serpente. Aí, o resto da história você já sabe. Então, acontece tudo isso. Vou ler mais uma vez com vocês o capítulo 3. As riquezas de detalhes desse capítulo são imensuráveis. Vamos nele lá, portanto, mais uma vez. Versículo 8, está aí: ouvir a voz de Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, temi porque estava nu, escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí, então disse a serpente, aí começa, né? O juízo de Deus sobre um, sobre outro. 15, porém inimizade entre ti e a mulher, este ferirá, e tua semente
e entre a tua semente e a sua semente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa. Aí continua o juízo, versículos 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. 21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Adão e Eva estavam vestidos de folha de figueira, e Deus agora fez para Adão e Eva túnicas de peles de animal. Ora, se Deus fez peles, ou melhor, vestes de pele de animal, primeiro necessário se fez o sacrifício do animal, a morte do animal, para cobrir o pecado. E aí é onde nós falamos, ali está tipificado o sacrifício de Cristo para retirar. Por enquanto, para cobrir. Quando Cristo viesse, seria então para remover. Então temos tudo isso aqui na promessa. O último parágrafo aí da promessa, da redenção prometida: aquele animal, um cordeiro, provavelmente foi morto para que o pecado do homem fosse coberto. Era uma tipificação de Cristo, que haveria de ser morto pelos pecados de todos os homens. Então, ali nós temos já o símbolo da cobertura do pecado do homem pelo sacrifício de um animal, que simbolizaria o sacrifício perfeito de Cristo. Por falar no sacrifício perfeito, temos aí então a redenção realizada. A Bíblia diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A redenção do homem não chegou atrasada, nem adiantada, mas na plenitude dos tempos. No tempo de Deus, ou seja, no Kairos, quando Jesus veio ao mundo nascido de mulher, de uma virgem da Galileia. Deus enviou seu Filho ao mundo para, aqui, onde a queda ocorreu, fosse efetivada a redenção do homem. Passaram-se milênios, desde que o Criador prometera a redenção da raça humana através da semente da mulher. Parecia não haver mais esperança para o homem, quando, na plenitude dos tempos, Deus desencadeou o seu plano maravilhoso da redenção, previsto antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí nós temos então o momento culminante, o ápice da redenção. Depois de pregar a salvação de Deus enviada por seu intermédio, Jesus entregou-se como o Cordeiro de Deus, para derramar o seu sangue em propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Era o momento culminante do plano da redenção. Pregado na cruz, contrariando a expectativa de todos, principalmente a do diabo, Jesus exclamou: está consumado. Tudo que antes for escrito, previsto, tipificado como sombra dos bens futuros, se cumpriu. Ali, naquela tarde sombria, no alto do Gólgota, o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E naquele momento, de dimensão cósmica e de consequências eternas para o universo e para o homem, Jesus efetuou a eterna redenção. A redenção de Cristo não foi apenas para o homem individualmente, foi a redenção da raça humana, da família. Ao tentar a mulher, o adversário fez surgir a perdição da humanidade, mas através da mulher, numa ironia divina, o Senhor fez nascer o Salvador do mundo. Na cruz, quando o Senhor Jesus deu o brado de vitória, a redenção do homem foi consumada. Na ressurreição, vencendo a morte e todos os poderes do mal, o Senhor não deixou dúvidas
quanto ao seu plano redentor e expiatório para todos aqueles que nele creem. Aí está então a redenção. Foi prevista antes da fundação do mundo, foi prometida ali na queda, foi cumprida através da vinda de Cristo e consumada com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Para a gente encerrar a aula, então, vamos aí responder essas duas perguntas. Primeira delas, qual é o significado, irmãos, da palavra redenção? Resgate, livramento, remissão. Finalmente, em que momento foi projetado ou planejado o plano da redenção da humanidade? Estamos falando aí da previsão. Quando foi previsto? Previsão. Antes da fundação do mundo. No jardim nós temos promessa. Ele foi previsto antes, Deus já preparou antes. Verbalizou, prometendo no jardim. Cumpriu na cruz. Então ele foi previsto antes da fundação do mundo, foi prometido no jardim após a queda e foi cumprido na cruz do Calvário com a morte de Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. Assim, concluímos hoje a primeira parte do livro, que trata da antropologia bíblica. A partir da próxima semana, teremos mais duas terças, aliás, mais duas sextas, né? Terça, ó, estou agarrado lá nos Hebreus. Mais duas sextas, teremos mais duas sextas agora para falar sobre os anjos. Preparem, irmão. A partir de sexta que vem, é anjo voando aqui para lá e para cá, é bandeja, é chave, é os anjos, hein? Vamos entender um pouco mais sobre os anjos, vamos entender a sua origem, sua natureza, sua missão, as categorias. Vamos entender inclusive os seres angelicais que caíram, tornando-se os inimigos. Satanás e os demônios são anjos caídos. Então nós vamos ter duas sextas-feiras agora para falar de angelologia, doutrina dos anjos. Amém? Vamos encerrar então. Mais uma vez agradecemos aos irmãos presentes, aos irmãos que têm acompanhado as aulas. Mais uma vez solicitamos, quem ainda não se inscreveu, clique aí, se inscreva no canal para não perder o conteúdo das aulas das sextas-feiras, o estudo das terças. Faça aí também se você gostar da aula, curta a aula aí. Isso é importante para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Faça algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, e nos ajude compartilhando. Tenho certeza que Deus há de recompensar, ajudando-nos a avançar com o curso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos ficar sobre os pés, orar e agradecer por mais esta aula. Querido Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui tem nos ajudado. Muito obrigado por mais esta aula, mais uma noite de bênção para todos nós. Eu tenho certeza que retornaremos aos nossos lares agradecidos pela tão grande redenção que nos alcançou através de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Abençoe a tua igreja, livrando de todo mal, dando condições de conhecer cada vez mais profundamente a tua palavra e assim não ser enganados pelo inimigo das nossas almas. Nos ajude, ó Pai, nos colocamos diante de ti humildemente, dependendo plenamente da tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Com as suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.